Quem nunca viu Seven no catálogo do streaming e pensou consigo mesmo? Esse aí é bom pra caramba. O drama sinistro e nihilista de David Fincher ainda é considerado um clássico moderno. O filme fascinou a audiência, tornando-se uma grata surpresa como a 7ª maior bilheteria do mundo no ano de 1995. Parte do seu sucesso certamente foi graças ao seu final chocante, que nos deixa de boca aberta até hoje. What's in the box? What's in the fucking box? Para comemorar o relançamento de Seven no cinema, cá estamos para destrinchar um pouco desse filme, do significado por trás de cada uma das mortes e, óbvio, do seu final emblemático. Além de citar entrevistas e depoimentos exclusivos, como, por exemplo, o fato de que, por pouco, a gente não teve a icônica cena da caixa. E como foi quase um milagre ela ter sido retratada no filme. All right, I'm confused. It means that this is beginning. Em Seven, Morgan Freeman é o detetive William Somerset, que faz uma parceria com o jovem policial chamado David Mills, interpretado pelo Brad Pitt. O impetuoso Mills mudou-se para essa cidade, que por um acaso não tem nome, com a sua esposa Tracy, e ambos passam por várias dificuldades para conseguirem se adaptar ao novo e decadente ambiente. Inclusive, o lugar parece até uma pseudo-Gotham. Enquanto isso, Somerset ele conta sobre o seu desejo de se aposentar. Mas antes de deixar de lado o distintivo, ele, ao lado de Mills, descobre uma série de assassinatos, sempre brutais, metodicamente executados por um serial killer sombrio, conhecido apenas como John Doe. Logo, eles percebem que o assassino ele tá encenando os 7 pecados capitais, perseguindo vítimas que representam cada um deles. E vamos para os 7 pecados capitais / crimes. O primeiro crime, a gula. Os detetives vão investigar uma desagradável cena de crime onde um homem obeso foi obrigado a comer até a morte. Atrás da geladeira está escrito em gordura a palavra gula. O primeiro crime condena o glutão à morte, pois o pecado da gula é traduzido pelo desejo incontrolável por comida. O detetive Somerset leu uma citação de John Milton em Paraíso Perdido, deixado pelo psicopata na cena do crime. Long is the way and hard that out of hell leads up to light. It's from Milton. Paradise Lost. Ao refletir sobre o crime, ele diz: You want somebody dead, you drive by and shoot him. You don't risk the time it takes to do this. Unless the act itself has meaning. E de fato, como comprovado no filme, esse não é um ato isolado e possui sim um significado. Agora, o segundo crime é a cobiça. Um famoso advogado da cidade é violentamente assassinado e a palavra cobiça tá pintada na parede, com o seu próprio sangue, mas as digitais são de outra pessoa, na verdade, da próxima vítima. A cobiça é um desejo descontrolado de adquirir riqueza material. A possibilidade de ter muitas coisas é o que seduz e dá prazer. O advogado é encontrado amarrado com a cabeça sobre seus livros, com o rosto e um pedaço de carne do quadril cortados. A posição sacrificial aparece como forma de remissão do pecado. Dessa forma, meio que procedeu o advogado, que ele estava soltando o criminoso para obter dinheiro e poder, ele acaba morrendo e nessa situação que ele está se oferecendo diante do próprio objeto dos seus crimes, os livros. Assim sendo, a colocação da sua própria carne na balança da justiça sobre a sua mesa serve para redimi-lo do seu pecado. O Somerset leu um trecho retirado da obra O Mercador de Veneza de William Shakespeare, que o psicopata havia deixado nesse crime. 1 pound of flesh, no more, no less. No cartilage, no bone, but only flesh. Merchant of Venice. Didn't see it. His task done, and he would go free. E vamos pro terceiro crime, a preguiça. No quarto dia de intensa investigação, acontece o terceiro crime, evidenciando o pecado da preguiça. A preguiça é um pecado caracterizado pela pessoa que vive em estado de desleixo, em negligência, amorosidade, o que leva à inatividade. O homem encontrado, ele era um ex-cliente do advogado anteriormente assassinado, que estava há 1 ano amarrado em uma cama, sendo apenas alimentado através da aplicação de soros. A vítima ela acabou comendo a própria língua. Para compreender a lógica dos crimes, o Somerset ele seleciona uma série de obras que versam sobre os 7 pecados capitais, tais como Os Contos da Cantuária de Geoffrey Chaucer, O Paraíso Perdido, do John Milton e A Divina Comédia, de Dante Alighieri.
Isso tudo na intenção de saber como funciona a mente do psicopata para tentar capturá-lo. A referência à obra de Dante, especialmente ao Purgatório, enquadra-se totalmente no contexto de Seven. Os pecados eles eram usados nos sermões medievais como ensinamentos. Acreditava-se que para cada pecado cometido existia um castigo correspondente. Os detetives percebem que o psicopata ele tá pregando a palavra e que esses crimes são os seus sermões. Ele acredita que tá no lugar de Deus, que supostamente lhe deu uma missão. Sem sentimento de culpa, ele constrói a sua obra, dita sua lei, se identifica ao Todo-Poderoso. Na sua visão, ele é o Criador e os detetives são as suas criaturas. Dando seguimento, o quarto crime simboliza a luxúria, que consiste no apego aos prazeres carnais e sexualidade extrema. No bordel, um homem é obrigado a amarrar a si um falo, um falozinho, que é tipo um negócio de metal, cortante, e ter relações com uma prostituta até a morte dela. O quinto assassinato, uma linda mulher tem o seu rosto completamente desfigurado pelo psicopata. E a modelo é muito interessante porque ela teve um telefone colocado a uma mão e um frasco de remédios à outra. Diante disso, o psicopata ele apresenta duas alternativas: cometer suicídio ou pedir socorro pelo telefone. Parece óbvio, né? Qualquer um teria pedido ajuda. Mas, se ela sobrevivesse, ela viveria com as cicatrizes para sempre. Morrer a viver sem a beleza exterior. Foi esse o caminho escolhido pela modelo. Agora, vamos para o sexto e o sétimo crime, a inveja e a ira, que vemos meio que acontecendo um em seguida do outro, ou pelo menos descobrindo. Depois de assassinar 5 pessoas, o John Doe se entrega aos detetives, dizendo que ele já possui os 2 corpos que faltam para completar a sua obra, que seriam o da inveja e o da ira. E os corpos estariam em um lugar que só ele sabia. John Doe conduz os 2 detetives para fora da cidade, no local onde estariam os corpos das suas últimas vítimas. No caminho, ele revela aos detetives que ele só está fazendo seu trabalho, ocasião em que afirma o seu desejo pessoal em fazer cada pecado se voltar contra o pecador. Ele comenta que We see a deadly sin on every street corner, in every home, and we tolerate it. We tolerate it because it's common. Mas isso acaba no momento em que eles estão dando esse exemplo. Tudo o que ele está fazendo vai ser decodificado, estudado e imitado por outros seguidores. O John Doe justifica os seus crimes dizendo que o mundo ele não se lembra ou não conhece os crimes capitais. Ele se vê como a espada de Deus que pune quem peca, tendo a necessidade de livrar o mundo do que ele julga imoral ou indigno. Durante todo o tempo, o sentimento de tensão está 100% presente no filme, mas o ápice ele é atingido no momento em que, no meio do nada, em pleno descampado, chega uma caminhonete, pontualmente às 7 horas, para entregar uma encomenda direcionada ao detetive Mills. O Somerset abre o pacote que continha nada mais nada menos que a cabeça decepada da mulher de Mills. Nessa hora, o personagem do Morgan Freeman já saca o plano do Doe. A partir daí, o desespero come solto. O Somerset sabia que, se o Mills visse a sua mulher morta, ele seria consumido pela ira e mataria o Doe. E o cenário seria meio que deixá-lo com vida, porque ao ser morto, o mesmo completaria a sua missão e alcançaria a sua glória. No final das contas, o John Doe revela ser a inveja. Ele confessa que seu 6º assassinato foi o da senhora Mills, que estava grávida. E diz o seguinte, abre aspas, eu também cometi um pecado capital. Eu tenho inveja de não enxergar o mundo como vocês. Porém, nesse instante, nada há o que invejar do mundo do detetive Mills, porque ele tá desabando. No mesmo momento em que lhe é revelada a paternidade que ele sequer sabia, ela também lhe é retirada. Nada consegue aplacar a sua ira. Sua esposa tá morta e ele não pôde fazer nada para impedir, não pôde prever o ato do assassino, mas o assassino pôde prever o ato dele. O Mills está atordoado pela dúvida, pois se ele matar o John Doe, ele vai assumir ser a ira e o brindará com a vitória. Mas se ele não o matar, ele vai perder sua honra por não vingar a morte da sua mulher. Então, como foi proferido pelo psicopata, o 7º e último crime é cometido pelas mãos do detetive Mills, que não aguentando mais a inominável dor que sentia, ele se torna a ira e mata John Doe, concluindo assim a obra dos 7 pecados capitais no filme. Na seção de comentários do DVD, o roteirista Andrew Kevin Walker diz que a reviravolta nessa cena garantiu o sucesso do filme. Abre aspas. É uma das razões pelas quais eu acho que Seven fez sucesso. As pessoas elas não sabiam como o filme ia acabar apenas assistindo os primeiros 10 minutos. Fecha aspas. A loucura é que, como eu disse no começo do filme, esse final ele quase não aconteceu. Em primeiro lugar, o Fincher ele soube da existência da cena meio que por acidente. Nos comentários do DVD, ele revela que o seu agente ele lhe deu os rascunhos do roteirista ao invés do trabalho final. E
esses rascunhos eles tinham uma conclusão muito mais convencional e também aprovada pelo estúdio. Nesse final, Tracy estaria no banho enquanto Doe a espreitava. Fincher, ele se lembra de ter perguntado ao seu agente como fazer pra mudar as coisas, porque ele queria aquele final mais, emocionante. Ele assinou o contrato pro filme sabendo que encontraria resistências ao usar o final original da caixa, mas determinado em conseguir isso. Inclusive, o Fincher, ele disse lembrar do produtor Arnold Koppelsen, deixando as coisas claras pra ele desde o início, dizendo: esse filme nunca vai terminar com a cena da cabeça na caixa. Antes que as filmagens começassem, Fincher, Brad Pitt e Morgan Freeman queriam a cena, mas o Koppelsen ainda resistia bastante. O Fincher removeu todos os impedimentos, fazendo um super discurso pro produtor. Abre aspas. Muito tempo depois de estarmos todos mortos, daqui uns 50 ou 60 anos, um bando de caras de 20 e poucos anos ainda falarão sobre o filme que assistiram na noite anterior. O filme que tinha a cena da cabeça na caixa. Todas as pessoas com quem eu conversei sabem que esse filme precisa acabar com a cena da cabeça na caixa. Você não pode tirar a cena que será o coração do filme. Fecha aspas. E não é que ele tinha razão? Bom, após algumas discussões, a execução do final com a caixa foi liberada. Depois que a ideia finalmente foi acatada, a conclusão passou a ser desenhada. O plano inicial do Fincher era um tico diferente do que a gente vê nesse filme. Nesse cenário, o Somerset mataria o Doe ao invés do Mills. Na sua opinião, o filme devia acabar com o sacrifício do Somerset, que salvaria o jovem Mills diante da situação. Mas o Brad Pitt deixou claro que o seu personagem, tão cheio de ódio, ele não poderia deixar de matar o Doe. Mills tem que matar o assassino no final, disse o Brad Pitt. O curioso é que todo mundo, pelo visto, tinha ciência que o final seria icônico. Tanto é que a exigência da cabeça na caixa fazia parte do contrato do Brad Pitt. Assim como ele, o Spacey também assinou com o filme por conta do final imprevisível. Ele contou que quando surgiu o convite para participar de Seven, ele pensou: putz, Morgan Freeman e Brad Pitt, eles sempre saem ganhando. Ali, eles perderam, e eles perderam muito. A sequência, daquele final, inclusive, foi filmada em Lancaster, na Califórnia. A sua localização específica, perto de um conjunto de terminais de energia, foi importante para o Fincher, porque ele queria retratar esses terminais como fatores que dificultavam a comunicação da polícia. Um aspecto da cena que meio que acabou sendo cortado na cena final. Parte da força dessa conclusão é que o Spacey, ele só foi revelado aos telespectadores algumas cenas antes, quando ele faz uma entrada memorável na delegacia, todo coberto de sangue. O Fincher manteve a participação do Spacey cuidadosamente em segredo. O ator não promoveu o filme, não apareceu em qualquer propaganda e sequer foi incluído nos créditos iniciais. Inclusive, o nome do Spacey não aparece no pôster oficial. O Spacey fez o filme com a condição de não receber nada por isso. Ele queria que tivesse essa surpresa, e ele mesmo disse isso. Demorou 2 dias para vender a ideia para o estúdio. Mais tarde, eles ficaram muito felizes. A parte boa foi que eu participei de um filme que arrecadou mais de 300 milhões de dólares em todo o mundo sem dar uma única entrevista, disse ele. E assim, o ponto principal da cena é o momento no qual o Somerset abre a caixa de papelão e que serviu como um marco cinematográfico para todos nós. A cabeça na caixa não chega a aparecer realmente, mas muitas pessoas dizem que a viram. Isso é apenas o poder da sugestão, contou o editor Richard Francis Bruce. Ele também coloca essa reação do público na conta da atuação impecável do Morgan Freeman ao olhar para a caixa. Já para o Brad Pitt, o fardo emocional era ainda mais complexo. Brad é que estava em uma situação e tanto, disse o Freeman. Encenar uma carga emocional daquele tamanho não é fácil. Nos comentários, o Brad Pitt conecta a cena à aparição anterior de Doe. Mais horrível do que vê-lo coberto de sangue é saber que esse sangue era da esposa e do futuro filho de Mills. Pitt diz que encontrou inspiração na performance de Sean Penn no drama Homens a Queima-Roupa, de 1986. Quando ele estava no tribunal, a apenas poucos segundos de sofrer uma completa mudança, ele nos fez sentir que tudo que vivesse a partir daquele momento nunca faria com que ele fosse o mesmo novamente, disse o Pitt. Além da complexidade emocional da cena, o Fincher também teve que lidar com algumas dificuldades de logística. A primeira foi que o dinheiro acabou antes que eles pudessem filmar o helicóptero da polícia voando. O estúdio New Line disse que só daria mais dinheiro se eles tivessem certeza que isso seria crucial para o filme. Felizmente, eles acabaram cedendo, embora a produção tenha precisado recorrer a alguns truques durante os close-ups. McGinley, ele voou em um helicóptero real durante as filmagens de longa distância, mas as filmagens mais próximas não foram reais. É o que chamamos de criatividade diante da falta de dinheiro, disse o McGinley. Colocamos o helicóptero em cima de um monte de molas e placas, usamos fumaça para cobrir tudo e filmamos. O Fincher se lembra de ter pensado que ninguém iria cair nessa.
Enfim, apesar de amarmos o final de Seven, o filme foi mal sucedido na sua primeira triagem, vocês acreditam? O Fincher conta que 3 mulheres saíram do filme dizendo que as pessoas que fizeram o filme deviam ser assassinadas. O estúdio tentou inventar algumas alternativas, como colocar a cabeça de um dos cães de Mills na caixa ao invés da cabeça da Tracy. No final, a produção adicionou uma narração do Morgan Freeman e outra cena curta, mostrando Mills sendo levado por um carro de polícia, pra dar uma incrementada nos minutos finais e não ficar um final tão gore assim, né? Apesar dessas concessões, a conclusão anti-hollywoodiana de Seven mostrou o quanto a determinação do Fincher em manter, bater o pé pra manter o final que todos assistimos, valeu a pena. Pra mim, aquilo foi o mais próximo que eu estive de um filme perfeito, comentou Pitch à época. E seguindo a mesma ideia, o Fincher afirmou que, fosse como fosse, independente de como o filme seria recebido pelo público, ele faria da forma que imaginou. O diretor ainda comentou que ao sair da estreia em Nova York, ele ouviu uma pessoa dizendo: "Não fica deprimido não, você provavelmente vai conseguir outro emprego." No que ele respondeu: "Eu não tenho do que me desculpar, não tenho do que me arrepender não." No final das contas, o Mills de fato encarna a ira e mata o Doe em um final chocante. Nos momentos conclusivos do filme, há uma citação de Hemingway, pronunciada pelo personagem do Freeman, o Somerset, que exterioriza o verdadeiro espírito de Seven. Ernest Hemingway once wrote, "The world is a fine place and worth fighting for." I agree with the second part. Apesar de todas as imagens deploráveis, dos atos hediondos e da escuridão impenetrável dentro da sua cidade, cujo peso atinge seu espírito diariamente, o Somerset nos deixa não apenas com esperança, mas com um senso de dever de corrigir o que está errado. Não é nenhuma surpresa, então, que o chamado detetive aposentado sacrifique os seus sonhos de se aposentar sozinho em uma fazenda, isolado de uma cidade que precise dele, e aceite que nunca poderá se aposentar por conta de um bem maior. Afinal, de acordo com o filme, ele sempre estará por perto. Mas e você? Você também é um fã de Seven como a gente? Teve a oportunidade de reassistir esse filmaço nas telonas? Conta pra gente nos comentários.